Olá, amigos internautas do Portal Clique Política, mais uma vez um forte abraço a todos, obrigado pelo carinho da audiência do nosso canal no YouTube. Amigos, irmãos, camaradas, como eu disse anteriormente, volto a dizer, manter Lula preso está ficando cada vez mais insustentável para o Supremo Tribunal Federal. Depois daquele manifesto dos 17 juristas internacionais, dois deles, um professor de Luiz Roberto Barroso e a outra jurista dos Estados Unidos da América, elogiada por Deltan Dallagnol como uma das maiores combatentes de corrupção do mundo, após aquele manifesto, a coisa está ficando cada vez mais preta para o judiciário brasileiro. E agora, mais um partido entrou na guerra para salvar o ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. O partido foi o PSB, de Miguel Arraes, de Eduardo Campos, de Ricardo Coutinho, de Carlos Siqueira, deixa eu ver um outro dirigente aí do PSB, né? De Márcio França, que foi governador do estado de São Paulo. O PSB entrou no Supremo Tribunal Federal e está exigindo a anulação de todas as decisões que mantêm o ex-presidente encarcerado e preso político. E o Partido Socialista Brasileiro não vem com um recursozinho de meia pataca não, são 9 advogados. Vou trazer a matéria agora para os senhores. O Partido Socialista Brasileiro protocolou junto ao Supremo Tribunal Federal na última sexta-feira um pedido para que seja declarada a nulidade da condenação do ex-presidente Lula. Trata-se de uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, uma ADPF, que, se aceita, poderá beneficiar outros presos, além de Lula, condenados em segunda instância. Só para vocês terem uma ideia, o próprio pacote anticrime de Moro na Câmara dos Deputados denuncia a ilegalidade, porque o pacote quer que seja legalizado a prisão em segunda instância. Ora, se o pacote anticrime quer a legalização da segunda instância, para um bom entendedor, minha palavra basta, o próprio Moro admite que a prisão de Lula é ilegal. 9 advogados de 3 estados e do Distrito Federal, a pedido do PSB, elaboraram uma peça que pede a suspensão das decisões do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que alteraram penas estabelecidas para Lula em primeira instância, mas não anularam sua condenação. Eles argumentam que os tribunais foram batizados em um princípio inconstitucional conhecido como, abre aspas, pars de nullité sans grief, fecha aspas. Diz que não leva em consideração inúmeros erros que as próprias autoridades do Poder Judiciário cometeram no curso dos processos judiciais. De acordo com os advogados que protocolaram a ação do PSB, os atos praticados no processo do triplex do Guarujá, que levou Lula à prisão, violaram a Constituição e também acordos firmados entre o Estado brasileiro no âmbito da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. A peça abrange ainda outras condenações confirmadas em segunda instância que passaram por situações semelhantes. Caso a ADPF seja aceita pelo Supremo Tribunal Federal, ocorrerá como consequência imediata a suspensão da decisão do Superior Tribunal de Justiça, bem como das decisões anteriores do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que definiram dosimetria penal, beneficiando seus recorrentes, dentre eles o ex-presidente Lula. E aqui eu abro aspas o que dizem os advogados. Eventualmente acolhidos os pedidos, além da liberdade imediata do ex-presidente Lula, cada caso concreto demandará uma análise própria para a preservação da ordem jurídica com um processo penal que não seja de viés jacobino e sem que os acusados sejam tratados como objetos e sim como sujeitos de direitos, como pessoas. A ação é assinada pelos advogados Rocine Correia, Tiago Pádua, Diná Lima, Lucas Rivas, Ayrton Chaves, Mariana Trípode, Danilo Vasconcelos, Tiago Oliveira e Leonardo de Paula. É flagrante a insustentabilidade da prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O presidente do Supremo, Dias Toffoli, caso coloque essa DPF em pauta, pode acabar definitivamente com os planos de Moro, de Dallagnol, de ter o ex-presidente como um troféu. Como é que numa democracia você pega um ser humano e coloca ele como um troféu? Com um troféu? Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. O Brasil parece que está vivendo a pior das ditaduras.
E o Moro já demonstrou que não aceita crítica. Quando ele é confrontado, ele diz que a imprensa mente, ele diz que, por exemplo, aquelas mensagens do The Intercept, a imprensa não deveria divulgar. Ele quer mandar na imprensa. Olha, vocês não deveriam divulgar porque isso tem origem ilícita. Aí ele fica tão perdido que ele um dia desse estava na Globo, no programa de Pedro Bial, e disse com aquela vozinha dele, para mim o que interessava era o conteúdo dos diálogos, não sei o quê, com relação àquele grampo ilegal que ele realizou contra a presidenta da República, Dilma Rousseff, e levou um pito, um carão do ministro Teori Zavascki do Supremo Tribunal Federal. Que pena que nós perdemos o brilhante ministro Teori Zavascki, relator da Operação Lava Jato, um ministro constitucionalista, garantista, que Moro, como um menino traquino, por muitas das vezes quis desobedecê-lo, mas ele tinha um pulso forte. E hoje a gente tem Edson Fachin. Olha a diferença. Perdemos Teori Zavascki e hoje nós temos um mero homologador da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal. Eu indago ao ministro Edson Fachin se ele vai querer ser lembrado pela história como um ministro que se acovardou diante de um tribunal de exceção oriundo de uma primeira instância lá de Curitiba, do Paraná. E Curitiba tem sido a central dos abusos. Eu fiquei enojado, revoltado com um vídeo que eu vi que foi postado pelo jornalista Luiz Nassif, de uma juíza da 10ª Vara do Trabalho de Curitiba humilhando uma funcionária, humilhando uma senhora que havia entrado com uma ação contra uma empresa. No vídeo não explicita bem quem era a funcionária, qual era a empresa, só diz assim: cenas explícitas de abuso de autoridade. O que aquela mulher passou diante daquela juíza prepotente, arrogante, desqualificada, porque um juiz não faz aquilo que aquela juíza fez. Uma magistrada de responsabilidade não trata a pessoa da maneira como ela foi tratada, debochando da cara da funcionária, da parte, no caso a senhora lá que entrou com a ação. Vocês podem procurar no YouTube, o título como eu já falei anteriormente, agora me falhou a memória, mas eu já disse o título, né? Abuso de autoridade na 10ª Vara do Trabalho de Curitiba. Parece-me que lá virou a central dos abusos. Tá vendo como o Moro criou uma jurisprudência cruel? Tá vendo como o Moro criou uma jurisprudência que os juízes se sentiram à vontade para humilhar, para execrar, para não dar vez à defesa, para só dar vez à acusação? Um estado policialesco. Moro começou, aí teve Bretas que imitou ele, os procuradores começaram a extrapolar das suas funções. A Lava Jato tem até uma procuradora laranja de Dallagnol. E o Supremo deixando, e o presidente do Supremo Tribunal, o ex-presidente do STF, Nelson Jobim, disse: o Supremo vai passar ainda por um momento mais constrangedor. E foi agora com o vazamento dos áudios. O Supremo só decidiu agir contra a Lava Jato quando Toffoli e Gilmar foram alvos das traquinagens de Deltan Dallagnol. Se ambos não tivessem sido, se algum dos ministros não tivessem sido, eles poderiam continuar cometendo as barbaridades que cometeram. É uma vergonha, eu estou envergonhado. Que pena que o Conselho Nacional de Justiça não puna juízas como aquela, que eu vi no YouTube, a maneira pela qual ela tratou aquela senhora. O vídeo já tinha quase 300 mil visualizações. É um absurdo, senhores. É de dar nojo ver uma pessoa humilhar a outra. É enojante. Forte abraço a todos, até outra oportunidade. Quando eu vi aquela juíza do trabalho humilhando a senhora lá, eu me lembrei só daquela juíza substituta de Moro, que julgou Lula, que quis humilhar Lula, que quis execrá-lo, naquela fatídica audiência na 13ª Vara Federal de Curitiba. Aquela juíza Gabriela Hart demonstrou, à época, uma prepotência jamais vista. Aí depois foi fazer palestra também. Porque é assim, quem julga Lula, depois vai fazer palestra. Virou bagunça, né? Virou bagunça. E o Supremo nada faz. É como diz Rui Barbosa, eu ouvi Ciro Gomes falar sobre Rui Barbosa. O poder que tem mais falta da República é o Supremo Tribunal Federal. E até hoje essa frase é atual. Muito mais atual, talvez, do que no passado. A luta continua,
Lula livre. Nós representamos a resistência. Por isso que quando você acordar desanimado, lembre-se que Deus está conosco porque nós estamos com a verdade. Não temas, vamos continuar lutando. O sangue pode dar na canela, mas a luta deve continuar. Forte abraço.